professor. Boa noite, boa noite. Pessoal, então, iniciando, né, o nosso último assunto aqui, que é a parte da indução eletromagnética, só recapitulando, né, esse é o último assunto que a gente vai conseguir visualizar, né, vai conseguir ver na nossa matéria. Na semana que vem eu vou resolver a lista de exercícios, né, tirar algumas dúvidas que possam auxiliar na resolução da atividade 7, que vai ser disparada para vocês hoje à noite, beleza? Ela vai ter o prazo também de 2 semanas de entrega, assim como foram as outras. E aí por isso eu estendi, né, eu pedi, né, para prorrogar a data da P2 para o dia 2 de julho. E aí qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ir tirando comigo, né, durante a semana, ou qualquer dúvida sobre a pontuação. De forma que, como se fosse a vista, né, da P2 e a P3 seriam no dia 9 de julho, e aí encerrando o calendário. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Bom, essa atividade tem 5 questões, né, essa sétima atividade, para poder somar com os outros 5 pontos das atividades 5 e 6, poder totalizar os 10. Quem pediu, quem fez, primeiro de tudo, né, aquele primeiro estudo dirigido, o primeiro trabalho, né, que eu passei, que ficou com uma pontuação extra e escolheu a P2, ela vai ser lançada, né, com pontuação extra, assim como foi prometido. Ok? Então, é isso. A princípio, a nota da P2 é atividade 5, 6 e 7, mais pontuação extra para quem a fez e quem solicitou o lançamento na P2. Ok, pessoal? Beleza? Bom, vamos começar aqui agora, pessoal, falando sobre a indução eletromagnética. Então, só relembrando, né, a gente viu o campo magnético, né, que era aquela região de influência sobre cargas elétricas, né, que se moviam. E aí a gente viu, né, que também podemos fazer uma alusão à corrente elétrica, né? Então, essa corrente elétrica ela é sensível a esse fenômeno magnético, né? E a gente conseguia mesclar essas duas coisas. Então, hoje a gente vai ver como que elas interagem, por quê, tá bom? Então, falando um pouquinho, né, já do campo magnético, né, que eu introduzi, tem um conceito que eu preciso abordar com vocês antes, que é um conceito de fluxo magnético. Okay? Mas o que seria bem esse fluxo magnético? Pessoal, imagine o seguinte. Imagina que vocês estão tomando um banho, está vendo aquela água gostosa caindo do chuveiro. Ok? E vocês querem encher um recipiente da melhor forma possível. Ok? Ou da forma mais rápida. Como que vocês vão fazer? Vão colocar a boca, né, aquela abertura, diretamente, né, orientada para o movimento da água, correto? Para poder encher mais rápido. Para poder a vazão ser maior, né? Você ter mais água passando por ali. Se a água está caindo dessa forma e você coloca, por exemplo, o copo desse jeito, você vai ter alguma vazão, algum fluxo de água entrando no copo? Não, porque a borda vai estar por aqui, né? E a água caindo desse jeito, ok? Então, o equivalente a esse fluxo de água é o fluxo magnético, que tem a ver com a quantidade, o quanto de linhas de campo, né? Que representam a intensidade do campo magnético. De que forma? A gente associa o seguinte: quanto mais linhas de campo estiverem numa região, significa que mais intenso é o campo magnético naquela região. Ok? E aí esse fluxo magnético é dado numa unidade chamada Weber, esse WB. Ok? Então, fluxo magnético, que vai ser representado por essa letra grega Φ, ok? Φb, tá? Φb é igual a B, que é o campo magnético, né? Vezes A, que é a área que ele está atravessando, vezes o cosseno do ângulo entre o campo, ok? E essa área. Como assim, Jason? É porque a gente faz o seguinte, pessoal. A gente indica um chamado vetor normal, que é perpendicular a essa área. Só para dizer para que lado, né, para que frente dessa área que a gente está analisando. Ok? Então, por exemplo, nessa primeira figura aqui, ó,
Olha essa orientação. A área está com uma certa inclinação em relação ao campo que está totalmente na vertical. Ok? Então, como é um ângulo que é menor do que 90 graus, né, o cosseno tem que ser menor do que 1, ok? E maior do que zero. Então, o fluxo é BA cosseno de θ. Porém, no caso onde tenho a maior quantidade de fluxo, é exatamente, né, quando eu citei o exemplo da água caindo do chuveiro enchendo um copo, quando você o posiciona dessa forma aqui, ok? E assim você enche de melhor forma. Se você inclinar um pouquinho o copo, já não vai pegar todo, porque não é toda a seção que vai estar coincidindo com a água caindo, né? Então, quando o campo é a área, né, esse vetor normal, na verdade, do campo, da área, está paralelo com o campo, aí o fluxo é máximo, ok? Que aí você consegue atravessar totalmente. Porém, no terceiro caso, olha só, com essa orientação de 90 graus, né, a área está para um lado, a frente da área está para um lado, enquanto o campo está para outro, ó, formando um ângulo de 90 graus, cosseno de 90, zero. Então não tem fluxo, nada atravessa essa região, porque está subindo, ok? E como que eu posso variar o fluxo magnético? Mexendo nessas três grandezas, ok? Ou na intensidade do campo, por exemplo, aproximando ou afastando um ímã, tá? No caso de uma bobina, né, eu passando mais ou menos corrente por ela, por exemplo, aumentando ou diminuindo a área, né, variando a área que está sendo atravessada pelo campo, ou então alterando esse ângulo de orientação, né, girando essa superfície para um lado ou para o outro. Okay? São essas três formas. Tá? E aí esse GIF, pessoal, aqui, ó, ele mostra como que eu posso fazer isso. Olha só, observe, ó, o polo norte indicado pelo vermelho, quando ele está exatamente alinhado aqui, ó, com essas 4 voltas aqui, ele alcança o máximo de fluxo. Quando ele está perfeitamente na horizontal, chega a zero. E aí, quando ele assume o outro lado, né, o norte fica para baixo, a gente tem aí um fluxo invertido, né, negativo, tá? Significando que está atravessando por um outro sentido. Ao invés de estar indo, por exemplo, está vindo. Ok, pessoal? Tranquilo até agora esse conceito? De fluxo magnético? Beleza, que é muito, muito importante para a gente entender, tá bom? O restante da aula, tá? Então, sempre imaginem que é o quanto de água que está atravessando um copo, por exemplo, ok? Ou, por exemplo, o quanto de vento que entra por aquelas birutas, né, que se chama, que fica lá no aeroporto para dar orientação do vento e tal, ok? Bom, e por que que esse fluxo é importante? Porque teve um cara chamado Faraday, Michael Faraday, que ele descobriu uma coisa. Ele percebeu que no circuito fechado, se você tiver uma variação do fluxo magnético, tá? Surge uma força eletromotriz induzida, ok? Dependendo de se você tiver um fio condutor e tal ligado a uma lâmpada, por exemplo, você vai ver essa lâmpada acesa. Então você percebe a passagem de corrente. Se você encostar nesse fio, você vai tomar um choque, tá bom? Então aqui a gente pode ver, ó, por exemplo, essa pilhazinha, né, do céu aqui. E aí a gente tem um ímã e aqui a gente tem uma espira, né, de cobre. O que está rolando aqui? Conforme você dá o primeiro peteleco nessa espira, o que acontece? A área em qual as linhas de campo estão passando, né, estão atravessando, a área dessa espira, está variando. E aí, se você varia a área, o que acontece? Você varia o fluxo. Okay? Se você varia a intensidade do campo, se você varia a área, se você varia a orientação, você varia o fluxo. E se variar o fluxo, surge uma força eletromotriz, uma FEM. Ou seja, vai surgir uma corrente elétrica ali. Tá bom? E aí essa corrente está passando pela pilha, está passando pelo cobre de novo, e aí fica, por isso que ele se torna quase que um motor perpétuo. Não é perpétuo, né? Porque
Tem dissipação ali, né, do atritozinho do cobre com suporte e tal, dissipação com ar, tá bom? E aí, o segundo exemplo que eu coloquei aqui em GIF, galera, é o aquecimento por indução, que pode ser feito por metais. O que está acontecendo? Né, o rapaz aqui está colocando um bastão, e aí, por entre essa espira aqui, ó, tá passando uma corrente elétrica. Pela regra da mão direita, ó, tá indo aqui, ó, a corrente. Então, se tiver nesse sentido, olha o campo, é fechando a mão. Então, campo magnético, olha, é como se as linhas estivessem indo de baixo para cima, ok? E aí, esse campo vai ficar orientando, né, movendo os átomos, né, os elétrons, ok? Dentro do material, e por isso ele acaba aquecendo. Eles ficam frenéticos lá dentro, se movimentando. E acaba dissipando energia. Dissipando em forma de quê? Calor. Então é por isso que acaba tendo esse aquecimento por indução. E aqui, pessoal, nesse terceiro, vocês estão vendo, ó, conforme o ímã é aproximado, mais linhas de campo entram. Ou seja, a intensidade dele é que está aumentando, né? A intensidade do campo. E isso acaba variando o fluxo. E aí variou o fluxo, o que está surgindo aqui? Corrente elétrica. Beleza? E aí está passando por esse fio. Beleza, pessoal? Então, a lei de Faraday diz que surge uma força eletromotriz que é induzida quando há uma variação do fluxo magnético. Ok? Então, uma variação do fluxo magnético induz uma força eletromotriz. Essa é a lei de Faraday. Ok? Até agora? Beleza, pessoal? Tranquilo até agora os conceitos? Ok? Bom, então vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ativou aí o microfone? Não, tá show, professor. Ah, valeu. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Então, seguindo, e aí um pouquinho depois de Faraday, veio um cara chamado Lenz. E o que ele observou? Ele matematizou, na verdade, porque eles prestaram bem atenção depois no fenômeno, e o que acontece? Como que surge essa força eletromotriz, né, induzida? Essa variação no fluxo, pessoal, no fluxo magnético, faz surgir, por exemplo, aqui, ó, olhem esse terceiro GIF aqui, ó. O que acontece? Conforme você aproxima o ímã, tá? Essa espira que está aqui ligada na lâmpada, ok? Essas voltas aqui, né, que estão ligadas na lâmpada, o que vai acontecer? Vai surgir uma fém nela, de forma que esta fém, ok? É tal que o campo que ela cria se torna oposto ao campo que deu origem à fém. Como assim, Diego? Chega um campo, um ímã, beleza? Que está variando o fluxo. Se eu estou aproximando, tem mais campo chegando, está mais intenso o fluxo. Então eu variei. Antes estava de um jeito, eu aumentei, então variou. Variei o fluxo. O que vai surgir numa espira ali à frente ou num sistema à frente? Vai surgir uma fém. E essa fém, tá? Na verdade, ela é criada por um campo magnético que é sentido oposto ao que estava vindo. Então, resgatando lá, ó, do polo norte saem as linhas de campo. Então, as linhas de campo estavam assim, ó, para fora, ok? Quando chega nessas voltas, né, que estão ligadas na lâmpada, vai surgir um campo que é o oposto, tentando frear, tá vendo? E aí, olha a regra da mão direita aqui, ó. Conforme vai surgindo esse campo aqui, vai surgir uma corrente, né, provocada pela fém, tá bom? Então, surge uma ideia de oposição aqui, tá? Surge uma ideia de oposição.
Essa variação do fluxo induz uma fém, beleza? Que o campo magnético que ela cria é oposto ao que deu origem à própria fém. Tá bom? Então, o que acontece? O fluxo varia e aí isso induz uma fém e essa fém cria um cara que é o oposto ao próprio criador dela, tá? Que é a fonte. É como se fosse isso. Ok? Imagina, tentando representar de forma bem mais simples. Imagina que eu tenho um cientista, beleza? Que é cruel com um aprendiz, ok? Aí o cientista acaba formando esse aprendiz, tá bom? O que esse aprendiz faz? Cria um monstro que enfrenta esse cientista malvado que foi o mestre desse aprendiz. É como se fosse isso, ok? Então, pessoal, o que muda, né? O complemento que Lenz dá à lei de Faraday é esse sinal de menos aqui, pessoal. Aí você fala, pô, Jason, só isso? Mas isso explicou muita coisa, né? Isso mostrou como que se dá a orientação. E, galera, é importante perceber o seguinte, para continuar tendo corrente, o fluxo tem que continuar variando. Então, ou seja, esse ímã tem que continuar se aproximando ou então ficar se afastando. Se ele só se aproximar e parar, o campo vai ficar constante. Então, o fluxo vai ser constante. Se o fluxo é constante, não tem fém. Ok? Só tem fém se o fluxo variar. Ok, pessoal? E aí, essa fém induzida cria um campo que é o oposto ao campo magnético original, beleza? Que iniciou, que fez surgir essa fém, tá bom? E aí essa lei também é chamada lei de Faraday-Lenz, né? Porque o Lenz complementou o estudo de Faraday, tá bom? Então, em linhas gerais, eu coloquei aqui embaixo, pessoal, resumindo, olha o que a gente tem. Quando eu tenho o polo norte se aproximando de uma espira, eu tenho um aumento do fluxo magnético, ok? Então, se eu estou aumentando, vai surgir um campo no sentido oposto, ok? E aí, como surge um campo no sentido oposto, ó, campo está aqui, corrente é o polegar. A corrente vai percorrer essa espira no sentido anti-horário, ok? Então, norte se aproximando, surge corrente no sentido anti-horário, na outra espira, ok? Não é nela mesmo não, tá bom? O ímã se aproxima de uma espira, vai surgir uma corrente nessa espira, tá bom? Outra coisa, galera, o mesmo efeito do norte aproximando é como se você tivesse esse ímãzinho invertido, ok? Vou tentar desenhar aqui, ó. É como se você tivesse um ímã agora invertido, ou seja, onde está o norte vai ser o sul, tá bom? E onde o sul é o norte. O mesmo efeito do norte aproximando é o efeito do sul, que está perto da espira, se afastando. Tá? É o mesmo efeito. Norte se aproximando ou o sul se afastando. Corrente no sentido anti-horário. Se o norte está se afastando, vai acontecer o quê? Ó, o fluxo está diminuindo. O que a outra espira vai fazer? Vai criar um campo para poder tentar trazer ele de volta. Bom? Então, quando o cara estava doido para ir embora, ele é chamado de volta. Então, percebem que é sempre uma relação de um tentando frear o outro? O que surge na espira é sempre tentando frear o movimento do ímã. Sempre tentando desacelerar o movimento do ímã. Tá? Tentando repeli-lo, como fosse isso. Ok? Quando ele está chegando. E quando está saindo, está indo embora, é como se estivesse atraindo novamente. Então, pessoal, nesse caso aqui, que é o norte se afastando, acaba sendo
o mesmo efeito do que o sul se aproximando. Tá? Então, aqui o sul e aqui é norte. Ok? Causam o mesmo efeito. Ok, pessoal? Beleza até agora? Beleza? E sabe o que é o mais importante, uma das coisas, né, mais importantes disso, que é mais interessante, é que eles descobriram, galera, que não é só o fluxo variando que induz uma FEM. A presença de uma FEM, né, motivando a passagem de uma corrente elétrica, induz um campo. Mas espera aí, antes não tinha. E se agora tem, significa que aquele fluxo variou. Perceberam? Então, é um provocando o outro, um induzindo o outro. Se você tem uma variação de fluxo, você tem o surgimento de uma força eletromotriz nessa FEM e, consequentemente, uma corrente elétrica. Agora, se você tem uma FEM que consegue promover uma corrente elétrica, vai surgir ali perto o que também? Um campo magnético. E, por consequência, vai haver uma mudança no fluxo. Um mexendo no outro. Beleza? Uma outra forma da gente entender essa relação de oposição é como se fosse o seguinte, pessoal, mal comparando, hein? Olha só uma comparação para a gente entender. Imagina que está aqui você expira, tá bom? Você não está afim de compromisso nenhum com ninguém e tal, só que você tem aquele contatinho, ok? Só que o contatinho está querendo se chegar demais a você e você não está muito afim de compromisso, ok? Então, quando o contatinho chega, tentando chegar perto, o contatinho é o norte, tá bom? Tá tentando se aproximar ali para entrar na tua vida, o que você faz? Já vai ficar dando um bloqueio, uma resistência, ok? Surge logo aquela oposição, tá bom? E aí, quando o contatinho começa a cansar e querer ir embora, o que vai acontecer? Você não vai querer perder o contatinho. E aí, o que vai acontecer? Quando o norte, né, quando o contatinho está embora, você vai querer trazer ele de volta. Não, peraí, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Então é essa a ideia, pessoal. Sempre, ó, quando está chegando, tenta brecar, tenta repelir, e quando está indo embora o norte, você tenta aproximá-lo novamente. Foi, pessoal? Beleza. E aí eu pergunto uma coisa a vocês. Como que eu conseguiria manter sempre, por exemplo, uma fonte magnética presente ali ou manter uma corrente sempre existindo ali com esse fenômeno? Bom, a corrente sempre existindo é se eu conseguisse fazer o ímã se aproximar e se afastar, se aproximar e se afastar e ficar fazendo isso direto. Beleza? E de produzir uma fonte magnética é se eu tivesse uma corrente alternada. É por isso que o que chega aqui nas nossas casas, tá, é a corrente alternada. Porque ela fica no sentido, e aí varia o fluxo para um lado. E ela já inverte. Então já tem um fluxo de novo para o outro. Então fica sempre alguma presença eletromagnética ali. E aí, o que isso gera? Energia eletromagnética, que acaba sempre se mantendo ali. Ou, um exemplo de aplicação disso, transformadores elétricos. Nos transformadores que a gente tem poste e tal, okay? Chega uma seção primária, né? Tem os fios primários, tem uma quantidade de voltas, beleza? Passa uma corrente ali. Opa, se passou corrente ali, vai induzir um campo, né? Uma energia dentro ali do transformador metálico. E aí variou o fluxo. Se variou o fluxo ali, o que vai acontecer na outra seção, no outro lado do transformador? Vai surgir uma FEM e aí vai passar uma corrente elétrica. É por isso que os transformadores são essenciais, porque eles pegam uma altíssima tensão que chega para a gente
e acaba reduzindo para o nosso 127, para a gente utilizar aqui, 110, 127. Né? E aí entra um aviso, pessoal, que é muito importante, galera. Não dá para ninguém aqui não. Pessoal, se vocês usam carregadores que não são originais, pelo amor de Deus, pelo amor do que vocês acreditam, cuidado com esse troço. Quando vocês veem na televisão falando que pegou fogo o carregador, pegou fogo isso, aquilo, isso é muito difícil de acontecer com os carregadores originais. Por quê? Os paralelos, pessoal, não têm os mesmos elementos, né, com a mesma qualidade e nem necessariamente com a mesma demanda. Que demanda, Jason? Simples. Dentro do seu carregador vai ter um transformadorzinho. Por quê? Não sei se vocês já repararam, mas atrás do carregador de vocês está escrito qual é a tensão de saída, o que ele pega e joga para o seu celular. Geralmente em torno de 5 volts. Galera, 5 volts. 5. Beleza? 5 volts. Da nossa tomada sai em 110, 127. Então o transformador tem que ser aquele perfeito para poder reduzir de 110 para 5. Lembram lá da primeira lei de Ohm? U é igual a R vezes I. Então, quanto mais tensão, passa mais corrente. O que eu quero dizer com isso? Se você compra um troço paralelo desse, um carregador desse, paralelo, vai que o transformador não é ideal, não é bem feito para reduzir de 110, 127 para 5. Reduza, por exemplo, para 10. Fala, ótimo, Jason, vai carregar mais rápido. Não é só isso, galera. Seu celular vai esquentar bastante. O fio também. E aí é que pode acontecer de pegar fogo. Porque a potência, que é a energia consumida e vai ser transformada em calor por efeito Joule, depende do quadrado da corrente. Então, peraí. Se com 5 volts ia sair uma corrente X, com 10 volts vai sair o dobro de corrente. Mas a potência depende da corrente ao quadrado. Então, o quanto de energia que vai ser consumida ali e transformada em calor vai ser o 2 ao quadrado 4 vezes maior. 4. Então é por isso que o troço pega fogo. É por isso que, às vezes, transformadores de pós pegam fogo, porque quando vem um pico de tensão, vem uma tensão maior do que eles suportam transformar. Então nem eles aguentam e pegam fogo. Ok? Como que surge isso? Tudo através de indução eletromagnética. Vocês já ouviram falar de carregadores wireless, carregadores sem fio? Sim. Beleza. Como que ele carrega? Você precisa ligar na tomada, não é? Você liga ele na tomada. E aí fica o troço ali, aquela base. Você deixa seu celular aqui em cima. Vou pegar o meu não tá. Imagina que isso aqui é um celular. O meu tá servindo de webcam ali. Aqui embaixo é o carregador. Vai chegar uma corrente no carregador. Chegando uma corrente no carregador, o que vai acontecer com o carregador? Ele vai produzir um campo em volta dele. Ok? Ele vai induzir um campo. Tá bom? A FEM induziu o campo. Esse campo gerado, como não tinha nada antes e agora tem, e a nossa corrente alternada vai e volta. Então, o campo ora está saindo por cima e entrando por baixo, ou então sai de baixo e entra por cima. E fica nisso. Então, este carregador, o tempo todo ele está fazendo o quê? Variando o fluxo magnético. Se ele varia o fluxo magnético, o que vai ser induzido aqui no celular? Vai induzir, vai formar, vai surgir uma FEM, né? Por conta desse campo magnético em oposição, aqui, ó, tá vendo? Com o do carregador. E aí, se surgir uma FEM leva ao quê? Passagem de corrente elétrica. E o que é corrente elétrica? Fluxo de cargas. Onde que vão ficar armazenadas as cargas do seu celular?
na bateria. Então, é tudo por indução eletromagnética. Vem a corrente, você liga esse carregador wireless, né, na tomada, beleza? Vem a corrente, opa, faz ficar variando o campo magnético dele, desse carregador. Se varia o campo magnético, varia o fluxo magnético. Se varia o fluxo magnético, no celular vai acontecer o quê? Vai surgir um campo em oposição e aí, induzindo uma FEM, essa FEM vai levar a passagem de corrente elétrica, movimento de cargas que vai ser armazenado na bateria do seu celular. Perfeito, pessoal? Então, é por isso que a importância da corrente alternada no dia, tá? Tanto que no passado teve uma briga muito grande para ver o que era mais aplicável, se era corrente alternada ou corrente contínua, ok? E tinha gente que defendia ferrenhamente a corrente contínua. Só que se fosse contínua, por exemplo, todos esses fenômenos eletromagnéticos não iam acabar acontecendo. Por quê? Eles não seriam induzidos. Ok, pessoal? Beleza? Curiosidade, sabe como que esse fenômeno foi descoberto? Muito sem querer até. Um ímã, né? Um ímã ele foi movido da espira. Ele foi movido assim, sem querer, e passou perto de uma espira, né? De um fio lá. E esse fio estava ligado à lâmpada. Quando esse ímã se aproximou da espira, a lâmpada acendeu do nada. Vocês têm noção de que isso é há muito, muito tempo atrás? Se não me engano, final do século XIX, alguma coisa assim. Imagina você está lá no seu laboratório e do nada uma lâmpada acende. No mínimo, tu acha que é algo sobrenatural, né, cara? E aí é que foram surgindo essas coisas, né? A investigação, curiosidade científica, né? Então, só um título de curiosidade aí, né, para vocês. Bom, pessoal, então, vamos ver aqui alguns exemplos. A aula de hoje é curta, né? Só para poder a gente fechar com essa parte. Se eu fosse colocar um outro tópico, ia ficar uma aula densa demais. E eu acho que a gente já conseguiu fazer um apanhado bem legal dentro aqui da Física 3, né? Vendo um espectro bem legal, tanto de eletricidade quanto de magnetismo. Bom, então o primeiro exemplo diz o seguinte, galera. O polo norte de um ímã aproxima-se de uma espira circular, conforme a ilustração a seguir. Considerando apenas as interações de caráter eletromagnético entre o ímã e a espira, é correto afirmar que haverá o quê? Galera, o que vai acontecer aqui? O norte se aproximando. Norte se aproximando, vai acontecer o quê? Aumento de fluxo magnético. Então, vai surgir um campo magnético em oposição. Então, ó, deixa eu mudar de cor aqui. Vai surgir um campo magnético aqui, ó, em oposição. Tentando frear, né? Contatinho chegando, você evita, bloqueia ele. Eu vou botar BIND, tá ok? De induzido. Bom? Então, galera, induzido. E aí, se está saindo o campo desta forma, pela regra da mão direita, né? O campo vai estar a corrente vai estar aqui em sentido, é o anti-horário que eu falei. Norte se aproximando, corrente no sentido anti-horário. Tá bom? Vou botar aqui, ó, AH, de anti-horário. Vou tentar escrever aqui, porque é bem difícil escrever com isso. Anti-horário. Tá? Beleza? De forma a fazer o quê? Frear, repelir.
Bom, então qual é a opção que representa isso? É a letra D, né? Vai haver repulsão entre eles, será gerada uma corrente induzida no sentido anti-horário para o observador acima da espira. Beleza, galera? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida aqui na explicação? Não? Podemos seguir? Sim. Tá. Beleza. Então, a próxima, galera, é um exercício, tá? Que é teórico, quero que vocês pensem comigo, apesar de já ter mandado até com a resposta, mas eu gostaria que vocês parassem para raciocinar comigo. A figura mostra um tipo de gato, né? Prática ilegal extremamente perigosa para roubar energia elétrica. Esse gato consiste em algumas espiras de fios colocadas próximas a uma linha de corrente elétrica alternada, essa é a palavra-chave, né? Alternada de alta voltagem. Nas extremidades do fio que forma as espiras podem ser ligadas, por exemplo, lâmpadas que acendem. Explica o princípio físico de funcionamento desse gato. Galera, então tá ali um fio, tem umas espiras ali gigantes perto desse fio. E aí tá falando que lâmpadas podem ser acendidas se estiverem no final dessa espira. Ativem o microfone, por favor, e tentem explicar o que está acontecendo aí. Seria por método de indução, né, professor? Isso. Prossiga, Luiz Otávio, é isso mesmo. Mas como que acontece isso? Então, pela explicação que o senhor estava dando ali, Uhum, pelo assim, o lance dos polos, né, no caso. uhum, Eu fiquei com um pouco de dúvida uhum. sobre esse lance do polo N, abrir, que o senhor estava falando, eu fiquei com um pouco de dúvida. Não, o Polo Norte significa, Sim, ele é uma nomenclatura, né, que se deu, e a gente convenciona que as linhas de campo saem do Polo Norte, okay? Saem, nascem do norte e morrem, né, voltam para o sul, ok, Luiz? sim, beleza. Beleza? Aí complementa aí o raciocínio. Então, olha só, tem corrente alternada passando pelo fio. Uhum. E aí, o que mais? Não, eu falei por indução pelo método igual o senhor, do carregador que o senhor estava falando, e por esse fogão também, esse cooktop novo aí, é, ele tem um método de indução. Ah, é? Não sabia. Esse cooktop novo aí depende da panela também, não é qualquer panela que você pode utilizar nele. Hum, Ele não tem fogo, né, no caso, ele trabalha com calor apenas. por indução eletromagnética, né? Aquece, aquela dissipação que eu Isso. falei, né? Isso aí. Aí eu ia até pedir a explicação também, mas pelo visto eu não conhecia ele não, né? Não, mas assim, o princípio é esse, né? O princípio Uhum. é esse, né? Passa a corrente e o que que tá para responder aqui a questão? O que que acontece, né? Tem uma corrente alternada, então ela fica invertendo seu sentido ali o tempo todo. Então significa, lembra quando a gente viu o campo magnético por um fio? Surge um campo em volta desse fio, né? Então ao longo desse fio aqui que está passando, ó, desse fio aqui, né? Tem um campo em volta dele. Só que como a corrente vai e volta, vai e volta, vai e volta, esse campo fica invertendo de sentido. Ora ele vai de cima para baixo, ora ele vai de baixo para cima. Ok? Então, o que acontece? A corrente alternada ela induz uma variação no fluxo. E essa variação de fluxo é percebida pela espira. Tá? E aí, com isso, né, vai surgir um campo de oposição nessa espira. E aí esse campo de oposição vai induzir a FEM, ok?
e aí, por conta da fém, vai surgir a corrente elétrica, ok? Essa corrente alternada vai produzir esse campo que fica variando, esse campo magnético vai ficar variando o tempo todo. Ok? Então, essa é a explicação. E provavelmente, Luiz, é o efeito similar ao que acontece nesse cooktop novo aí, que eu não sabia. E o que é uma grande vantagem, né? Uma grande vitória, porque isso evita até de criança acabar se queimando com o fogo, né? Ela só não pode encostar na panela, claro. Ou de explosão de gás, né? Tudo isso. Só vai aumentar a conta de luz. Não, com certeza, isso aí. Bacana, mas obrigado Por isso que sempre aula é uma troca, cara. Porque eu não sabia disso, tá vendo? Você já pegou uma aplicação aí fantástica, que eu não sabia. Já serve de exemplo para próxima vez que eu vou falar do assunto. Obrigado mesmo. Tá, tá show, valeu. Bom, então vamos para um exemplo 2 agora aqui com um pouquinho de cálculo, né? A principal aplicação da indução magnética ou eletromagnética é a sua utilização na obtenção de energia. Podem-se produzir pequenas fém na força eletromotriz com um experimento bem simples. Considere uma espira quadrada com 0,4 metros de lado, que está totalmente imersa num campo magnético uniforme com essa distribuição, 5 Webers por metro quadrado, e perpendicular às linhas de indução. Ok. Gira-se essa espira até que ela fique paralela às linhas de campo, que é a situação 2 aqui. Sabendo-se que a espira acima levou 0,2 segundos da posição inicial para a final, não tem alternativa, né? Eu quero a resposta. A alternativa correta que apresenta o valor em módulo da fém induzida na espira é de quanto? Então, galera, olha só, eu vou trocar aqui, tá? Para poder resolver no quadro isso aqui com vocês, tá? Deixa eu configurar aqui rapidinho. Bom, galera, então vamos aqui, ó. Olha só. Na condição inicial, olha como ele está aí. Na condição inicial, tá? Ele está perpendicular, então a área, né? Está perpendicular. Então significa que aquele vetor normal está no mesmo sentido do campo. Então o fluxo é o máximo possível, né? Então na condição inicial, o ângulo é de 0 graus. Então o cosseno de θ é igual a 1. Tá? Se a gente for calcular o fluxo magnético, vai ser B vezes a área, né, e o cosseno de θ. Só que já mostrei para vocês que ele vale 1, né? Esse cara aqui igual a 1. Ok? Bom, então, galera, ele tem 5 Webers a cada metro quadrado, né, esse campo. Então, 5 Webers por metro quadrado, tá? Mas quanto que é essa área? Ele fala que essa espira tem 0,4 metros de lado. Então, é 0, se é uma espira quadrada, qual é a área de um quadrado? 0,4, é lado ao quadrado, né? 0,4 vezes 0,4. Ok? Beleza? Então, quanto que dá aqui, ó?
quando vai daqui, ó, 0,4 ao quadrado, vai dar 0,16 vezes 5. Então, o fluxo magnético vai ser de quanto? 0,8 webers. Ok? 0,8 webers. Tá? Ele quer saber qual é a FEM, né? O módulo da FEM. O módulo da FEM pela lei de Faraday é exatamente a variação do fluxo com o tempo. Né? Então, eu tinha 0,8 webers que variou em quanto tempo que ele saiu dessa condição? Aliás, desculpa. Antes dessa etapa aqui, ó, isso aqui é a condição inicial. Qual é a condição final? Na condição final, o ângulo é de 90 graus. Né? Observa aí. A área, né? A normal, a área, que é essa aqui, ó. O campo está assim. Vou desenhar um campo. E como é que está essa área? Essa área vai estar assim. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vai estar aqui, ó. Essa normal aqui, ó. Então, o ângulo entre o campo e essa normal da área é 90 graus. E aí, com isso, o cosseno vale zero. Putz! Se o cosseno vale zero, qual vai ser o fluxo final? O fluxo magnético final vai ser B vezes A vezes esse cosseno, que é zero, né? Então, isso daqui vai dar zero. Ok? Então, qual foi a variação de fluxo que houve? A variação de fluxo é o fluxo final menos o fluxo inicial. Lembra? Qualquer variação final menos inicial. Ou seja, vai ser 0,8, aliás, o zero, né, que é o valor final, menos 0,8. Ok? Então, isso vai dar menos 0,8 webs. Tá? E aí, como ele quer saber a FEM, o módulo, né? Então, módulo é só tacar o módulo mesmo. Tá bom? Módulo dessa variação do fluxo com o tempo. Ok? Quanto que houve de variação? 0,8. Em quanto tempo que ele falou que essa espira girou? Em 0,2 segundos. Então, 0,8 dividido por 0,2, isso vai dar 4 volts. Ok? Que é a resposta. Tá? Então, podem tirar print aí, se tiverem dúvida, é só falar. Só. Tem a condição inicial, né? Vou desenhar lá. Então, na condição inicial era assim o que estava. Deixa eu só desenhar aqui para facilitar. Antes estava assim, ó, com o campo atravessando com tudo. Ok?
Bom, pessoal, agora tem esse exercício 2 aí, que eu pedi que vocês fizessem aí, por favor. Tá? Tem uma espira quadrada, né, de lado igual a 0,2 centímetros, seja colocada em um campo magnético uniforme que vale 2 Tesla. Eu quero saber qual é o fluxo magnético nessa espira se for colocado perpendicular, ou seja, assim, ó, tá? Se ela for colocada perpendicular às linhas de campo. Então é a condição máxima, tá? Tentem fazer aí, tá, pessoal? Que é importante praticar, tá bom? Vou dar 5 minutos aí para vocês fazerem esse cálculo. Só perdoe que eu fui passar o código para um aluno que não estava conseguindo acesso, tá bom? Bom, pessoal, vou resolver aqui a segunda questão, tá? O segundo exercício. Bom, ele falou que tem 2 centímetros de lado, né? Então, ó, qual vai ser a área de uma espira quadrada? A área vai ser 0, são 2 centímetros, né? Então é 0,02 vezes 0,02. Então, ó, se fosse só 2 vezes 2, daria 4. Só que eu tenho 1, 2 casas decimais vezes 2 casas decimais. 2 casas decimais vezes 2 casas decimais vai dar 4 casas decimais. Ok? Então, é isso aqui, metros quadrados. Ok? Então, o fluxo magnético vai ser B vezes a área vezes cosseno de θ. Que como ele falou que a superfície, né, está perpendicular com o campo,
Então, esse vetorzinho normal está paralelo. Se ele está paralelo, esse cosseno vai valer 1, tá bom? Então, vai ser apenas o campo de intensidade 2 vezes 0,0004. E aí, isso vai dar 0,0008 webs, tá bom? Se quisesse colocar em notação científica, né? Isso daria 8, desculpa. Daria 8 0,0 vezes 10 a 1, 2, 3, 4 casas na para a esquerda. Então 10 a menos 4 webs. Que qualquer uma dessas, tá? Perfeito. Ok? Bom, e aí, pessoal, para a gente encerrar, tem o exercício 3. O que diz o exercício 3? Vou partilhar aqui a tela, rapidinho. Bom, suponha que, né, que uma espira quadrada, se foi exercício 2, exercício 3. Suponha que uma espira retangular de área, opa, ele já dá a área, de área igual a 2,4 vezes 10 a menos 1 metro quadrado, ok? Imerso em uma região onde existe um campo magnético, né, de indução magnética B, cuja intensidade é 3 vezes 10 a menos 2. Ok? Tesla. Perpendicular à espira. Deseja-se uma FEM de 12 volts. Deseja uma FEM de 12 volts. Em quanto tempo? Em milissegundos, tá? Ok? Deve-se variar o campo, aí tá vão, né? Desculpa, o campo de forma a produzir esta FEM, tá bom? Então, como que eu faço esse cálculo aqui, pessoal? Vou dar mais 5 minutinhos aí para vocês, ok?
Posso fazer, pessoal? Beleza, olha só então. Se ele está falando, né, de conseguir essa tensão de 12 volts, é porque ele quer que busque isso da melhor forma possível, com o máximo, né, de precisão. Então, qual seria a condição final disso? Bom, ele falou que o campo varia, né? Então, esse seria o campo inicial, na verdade, tá bom? Então, ao final, alguém quer fazer uma pergunta? Então, ao final, esse campo vai valer zero, ok? Né? Então, se o campo vai ser zero, logo o fluxo também vai ser zero. Né? Então, na verdade, o fluxo que há nessa condição aqui é o campo inicial, que é este aqui, vezes a área. Ou seja, vai ser 3 vezes 10 a menos 2 vezes 2,4 vezes 10 a menos 1. Tá bom? Então, olha só, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar, ó, 3 vezes 2,4, isso vai dar 7,2, ok? 7,2 vezes, ó, produtos de potência de mesma base. O que eu tenho aqui, ó? Fazer o quê? Repetir a base e somar os expoentes. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Então, o fluxo inicial era de 7,2 vezes 10 a 3. Ok? Bom, então qual é a variação de fluxo que vai haver? A variação de fluxo vai ser 7,2 vezes 10 a menos 3 menos zero, né? Ou seja, a variação do fluxo é o que ele tinha de maior intensidade. Então, se a gente for pegar lá a equação, né, lá de Faraday, a Fem é igual ao módulo da variação do fluxo com o tempo, né? Então, qual é a Fem que ele quer? 12 volts. É igual a 7,2 vezes 10 a menos 3, dividido pelo tempo. E o tempo é justamente o que ele quer. Então, eu vou passar para o outro lado, que vem multiplicando o 12. O 12 vai para baixo dividindo, né? Então, aqui no numerador ficou 7,2 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, pessoal, ó, 7,2 dividido por 12 vai dar 0,6, e aí eu mantenho 10 a menos 3. Porém, ele não pediu isso em milissegundos? Essa resposta seria em segundos, né? Mas ele quer em mili. Então, esse prefixo de 10 a menos 3 representa já o mili, né? Então, a resposta é 0,6 milissegundos. É mais rápido do que um piscar de olhos, isso aí. Ok, pessoal? Aqui alguma dúvida na interpretação ou no cálculo? Alguma dúvida nos conceitos que a gente viu hoje? Bom, então hoje
A gente viu o que é fluxo magnético, né? Que é o quanto de campo magnético atravessa uma dada área, uma dada região, né? Quantas linhas, né, de campo passaram por ali. E a gente viu que uma variação de um fluxo magnético induz uma FEM, né? Induz uma força eletromotriz, uma variação do fluxo com o tempo, ok? E aí, essa é conhecida como a lei de Faraday, ok? E aí chegou um cara chamado Lenz e complementou isso, dizendo que a corrente que vai surgir na espira, né, é tal que o campo que produziu essa corrente tem sentido oposto ao campo original que desencadeou tudo isso, tá bom? Então, essa é a lei de Lenz, né, que inseriu o sinal de menos e explicou essa ideia de oposição, sempre tentando frear um movimento, né, por exemplo, de um ímã. Né? Se o norte está se aproximando de uma espira, vai surgir uma corrente no sentido anti-horário. É a mesma coisa do que se o sul, que está próximo ao ímã, estivesse se afastando. E se o norte estiver se afastando de uma espira, vai surgir uma corrente no sentido horário. Por quê? Se o norte está afastando, vai surgir uma corrente tal, né, cujo campo vai estar em oposição. Então, vai tentar trazer de volta. Ok? Então, esse era o assunto de hoje, pessoal. Introdução, nessa parte introdutória à indução eletromagnética. Beleza? E por aqui a gente encerra, né, o conteúdo assim, de matérias, ok? Né, do nosso curso. Já foi disparado para vocês a atividade 7, tá bom? E quaisquer dúvidas estou à disposição. Lembrando que o prazo é de 2 semanas, ou seja, para entregar essa atividade 7 até o dia 2 de julho, às 10 horas da noite. Hoje, às 10 horas, termina o prazo da atividade 6, tá bom? E é isso aí, tá bom, pessoal? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, ok? Mas ainda que tenham, eu vou encerrar a gravação por agora, ok?